Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre reação adversa. Se você quiser saber um pouco mais sobre outros termos da farmacologia, é só conferir aqui no canal. Vamos começar? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, eles definem reação adversa como qualquer efeito prejudicial ou indesejável que não é intencional, que aparece após a administração de um medicamento em doses normalmente utilizadas para profilaxia, diagnóstico ou tratamento de uma enfermidade. Então, a gente pode chegar à conclusão de que reação adversa ela é o mesmo que evento adverso, efeito terapêutico e efeito colateral? Não, essas palavras elas possuem significados diferentes e eu vou explicar cada uma delas para vocês. Então, evento adverso é o evento desfavorável que ocorre durante ou após o uso de um medicamento ou de uma outra intervenção. É importante ressaltar que, para ser considerado um evento adverso, o medicamento ou a intervenção não necessariamente tem relação causal com o evento. Vou dar exemplo para ficar mais claro. Infecções relacionadas à assistência da saúde, como por exemplo flebite, obstrução da sonda por alimentos, reação adversa a medicamentos, eventos adversos por desvios da qualidade do medicamento, eventos adversos decorrentes do uso de medicamentos não aprovados, interações medicamentosas, inefetividade terapêutica total ou parcial, erros de medicação potenciais e reais, queda do paciente. O evento adverso ele é considerado grave quando, por exemplo, leva a óbito ou ameaça a vida, gera hospitalização ou prolongamento da internação já existente, incapacidade e anomalia congênita. Então eu falei sobre evento adverso. Agora, efeito adverso. Ele é o efeito prejudicial ou indesejável que ocorre durante ou após uma intervenção ou uso de um medicamento, em que há a possibilidade razoável de relação causal entre o tratamento e o efeito. Já a reação adversa a medicamento, que tem como sigla RAM, é qualquer resposta prejudicial ou indesejável, não intencional ao medicamento, que ocorre nas doses geralmente empregadas para profilaxia, diagnóstico, terapia da doença ou para modificação de funções fisiológicas. As reações adversas a medicamentos é caracterizada pela existência de uma relação causal específica entre o medicamento e a ocorrência. Então a gente pode chegar à conclusão de que toda reação adversa a medicamento é um evento adverso, mas nem todo evento adverso é uma reação adversa ao medicamento. É importante também esclarecer a diferença entre reação adversa a medicamento e intoxicação medicamentosa. Então, a reação adversa ao medicamento está relacionada quando você faz o uso do medicamento com uma dosagem terapêutica, e a intoxicação medicamentosa já está relacionada quando você utiliza uma superdose desse medicamento. E o famoso efeito colateral. O efeito colateral ele é um efeito não pretendido, que pode ser adverso ou benéfico, causado por medicamento utilizado em doses terapêuticas. A palavra colateral denota algo de importância secundária. Dessa forma, o uso dessa expressão ela pode minimizar a percepção de dano quando o efeito na verdade é prejudicial. Então é difícil fazer uma classificação das reações adversas conforme o seu mecanismo de produção, uma vez que é relevante levar em consideração os mecanismos farmacocinéticos e farmacodinâmicos. Então, uma classificação que auxilia o entendimento dos principais mecanismos de produção seria que propõe 6 diferentes tipos de reações indesejáveis. Então, a primeira é a superdosagem relativa, quando um fármaco é administrado em doses terapêuticas, mas apesar disso, suas concentrações são superiores a habituais. Fala-se então na superdosagem relativa. 2 exemplos ilustram bem esse conceito. A maior incidência de surdez entre pacientes com insuficiência renal, tratados com antibióticos aminoglicosídeos, e a intoxicação digitálica em pacientes com insuficiência cardíaca, tratados com doses usuais de digoxina, uma vez que esses pacientes podem apresentar hipocalemia concomitante ou uma reduzida massa muscular, ou ainda apresentar a função renal diminuída, o que diminui a excreção desse glicosídeo. Ambas as situações se devem à alteração funcional, que pode aumentar o risco de concentrações elevadas do fármaco no organismo. O segundo são os efeitos colaterais, são inerentes à própria ação farmacológica do medicamento. Porém, o aparecimento é indesejável no momento determinado da sua aplicação. É considerado um prolongamento da ação farmacológica,
principal do medicamento e expressam um efeito farmacológico menos intenso em relação à ação principal de uma determinada substância. Temos alguns exemplos: o broncoespasmo, produzido pelos bloqueadores beta-adrenérgicos, o bloqueio neuromuscular, produzido por aminoglicosídeos, e a sonolência, pelos benzodiazepínicos, arritmias cardíacas com os glicosídeos. O terceiro são os efeitos secundários. Ocorrem não relacionado à ação farmacológica principal do medicamento, mas como consequência do efeito buscado. Por exemplo, a tetraciclina, um antimicrobiano de ação bacteriostática, ele pode se depositar em dentes e ossos. Quando utilizados na pediatria, essas disposições podem descolorir o esmalte dos dentes decíduos, assim como os permanentes. A deposição óssea pode provocar a redução do crescimento ósseo. E o quarto é a idiosincrasia. São reações nocivas, às vezes fatais, que ocorrem em uma minoria dos indivíduos. Ela é definida como uma sensibilidade peculiar a um determinado produto, motivada pela estrutura singular de algum sistema enzimático. Em geral, considera-se que as respostas idiosincráticas se devem ao polimorfismo genético. Um exemplo é a anemia hemolítica, por deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase, que é a G6PD, um traço herdado na forma recessiva ligado ao sexo. Esse tipo de anemia pode acontecer, por exemplo, em determinados indivíduos que utilizam a droga antimalárica. Essa droga é bem tolerada pela maioria dos indivíduos, no entanto, em 5 a 10% dos negros do sexo masculino, a droga causa hemólise, que conduz a grave anemia. O quinto é a hipersensibilidade alérgica. Para sua produção, é necessária a sensibilização prévia do indivíduo a uma medicação e de algum mecanismo imunitário. Trata-se de reação de intensidade claramente não relacionada com a dose administrada. Um exemplo seria a hipersensibilidade do tipo 1, a anafilaxia, uma resposta súbita e potencialmente letal provocada pela liberação da histamina e de outros mediadores. As principais características incluem erupções urticariformes, edema dos tecidos moles, broncoconstrição e hipotensão. E o sexto e último é a tolerância. É um fenômeno pelo qual a administração repetida, contínua ou crônica de um fármaco ou droga na mesma dose diminui progressivamente a intensidade dos efeitos farmacológicos, sendo necessário aumentar gradualmente a dose para manter os efeitos na mesma intensidade. A tolerância ela é um fenômeno que leva dias ou semanas para acontecer. Um exemplo é a tolerância produzida pelos barbitúricos, reduzindo seu efeito anticonvulsivante. Bom, então, de acordo com alguns autores, a classificação proposta por Hawley e Thompson é considerada a mais adequada e tem sido a mais empregada. Segundo ela, as reações adversas produzidas por medicamentos poderiam subdividir-se em dois grandes grupos, tipo A e tipo B. Tipo A. As reações do tipo A são farmacologicamente previsíveis, geralmente dependendo da dose. Ela tem alta incidência em morbidade, baixa mortalidade e pode ser tratada ajustando as doses. São reações produzidas por mecanismos de superdosagem relativa, efeito colateral, citotoxicidade, interação medicamentosa e alterações na forma farmacêutica. Já do tipo B, não são farmacologicamente previsíveis, nem doses dependentes, têm incidência e morbidade baixa. A sua mortalidade pode ser alta. Devem ser tratadas com a suspensão do fármaco e são produzidas por mecanismos de hipersensibilidade, idiosincrasia, intolerância e até mesmo por alterações nas formulações farmacêuticas. As reações adversas também podem ser classificadas de acordo com a sua gravidade e causalidade. Questão na gravidade: leve, não requer tratamento, antídoto ou suspensão da droga. Moderada, exige modificação na terapêutica, mas não suspensão da droga. Grave, potencialmente fatal, requer a interrupção da administração do medicamento e tratamento específico da reação adversa. Requer hospitalização ou prolonga a estadia de pacientes já internados. E letal, contribui diretamente ou indiretamente para a morte do paciente. Causalidade. Ela pode ser definida, que segue uma razoável sequência cronológica, que segue uma resposta padrão conhecida e melhora quando o medicamento é suspendido. Pode ser provável, que é também parecida com essa que eu acabei de citar, e que não pode ser explicado pelas características do estado clínico do paciente.
possível, que também é semelhante a essa, mas que pode ser ocasionada pelo estado clínico do paciente e outras terapêuticas concomitantes. Existem alguns fatores que predispõem às reações adversas a medicamentos, que pode ser neonatos, crianças, idosos, mulheres, gestantes, insuficiência renal, insuficiência hepática, hipersensibilidade, variabilidade genética, polimedicação. O tratamento das reações adversas a medicamento, quando essas se relacionam ao efeito farmacológico e de acordo com a gravidade, pode consistir no quê? Na suspensão da administração do medicamento, temporária ou definitivamente, redução da dose, administração de outros medicamentos ou medidas terapêuticas que reduzem ou anulem os efeitos adversos, acelerar a eliminação do medicamento administrando um sequestrante como as resinas catiônicas ou um absorvente como o carvão ativado, aumentando-se a diurese e alterando o pH urinário. Tratamento dos sinais e sintomas provocados pelo medicamento, submeter o paciente à hemodiálise ou à diálise peritoneal. Administração de um antagonista específico, quando for um caso. Administrar medidas gerais de suporte, corrigir o pH sanguíneo, eletrólitos, volumes plasmáticos e etc., para aumentar um sinal vital. Alguns critérios são úteis para minimizar a dificuldade de conhecer as reações adversas a medicamentos e diferenciá-la dos mecanismos fisiológicos e patológicos de diferentes doenças. Então, deve-se proceder da seguinte maneira: certificar-se de que o paciente utilizou o medicamento prescrito e na dose recomendada, questionar se a reação adversa ao medicamento suspeita ocorreu após a administração do medicamento, determinar se o intervalo de tempo entre o início do tratamento com o medicamento e o início do evento é plausível, avaliar o que ocorreu com a suspeita reação adversa após a descontinuidade do uso do medicamento e, se reiniciado, monitorar a ocorrência de qualquer evento adverso, analisar as causas alternativas que poderiam explicar a reação, verificar na literatura e na experiência profissional a existência de reações prévias descritas sobre essa reação. Então, todos os profissionais de saúde devem notificar as reações adversas aos medicamentos, mesmo quando houver dúvidas quanto à sua relação com um determinado medicamento. A notificação deve ser remetida a instituições de saúde, desde que essa instituição tenha profissional designado especificamente para recebê-la, aos centros de vigilância locais ou diretamente ao Centro Nacional de Monitorização de Medicamentos, sediado na Unidade de Farmacovigilância da Anvisa. As reações adversas graves e as reações não descritas ou pouco conhecidas merecem atenção especial e constituem o principal interesse da farmacovigilância. Bom, a nossa videoaula finaliza aqui e eu espero que essa videoaula tenha contribuído para o seu conhecimento. Não deixe de assistir as demais videoaulas que tem aqui no canal. Até o próximo vídeo!